Olá, irmãos, saudações em Cristo. Estamos de volta para mais um encontro de nossa disciplina Liderança Cristã, Fundamentos. Nós temos uma temática importante para o dia de hoje. Líderes, surgimento e procura. Esse é o tema em destaque. É sobre isso que nós iremos tratar. Entretanto, temos uma pergunta-chave, cuja resposta nós vamos perseguir ao longo desse nosso estudo. Os líderes já nascem líderes ou são formados por meio de um rigoroso treinamento? Eis aí a questão importante e vamos trabalhar tentando responder essa questão para você, certo? Então, desejo um excelente estudo. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7. Este texto, esta passagem, trata acerca de Davi, quando é ungido rei sobre Israel. Recomendo que faça a leitura do capítulo inteiro, como um todo. Entretanto, apenas o versículo 7 para nós aqui atende o nosso objetivo nesse momento. Acompanhe aí a leitura. Porém, o Senhor disse a Samuel, profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos orar nesse instante. Pai bendito, estamos nesse momento invocando a Tua presença, buscando a iluminação que nos é dada pelo Teu Espírito Santo, para que possamos refletir em torno deste tema importante que ao longo destes últimos dias temos refletido: liderança, e mais especificamente como surgem os líderes, como devemos encontrá-los, como se dá esta procura. Queremos a orientação da Tua Palavra sobre a iluminação do Teu Espírito Santo, e que isso produza em nós a edificação que necessitamos e o despertamento também. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos algumas imagens ilustrativas aqui. A imagem que está à esquerda simboliza aí este episódio que nós acabamos de ler, a unção do jovem pastor Davi como rei sobre Israel. Naturalmente que pela leitura do texto vocês vão perceber que dentre seus irmãos ele foi o último a ser apresentado. Outros irmãos, militares, soldados valentes, homens de guerra, valorosos, de boa aparência, que foram trazidos à presença de Samuel, mas que não eram escolhidos, não haviam sido escolhidos por Deus para ser rei. Apenas um jovem, um moço mais jovem, Davi, o pastor de ovelhas, havia sido escolhido. E isso porque, como o próprio texto diz, Deus ele conhece o coração, né? Deus olha para o coração. Nós vamos entender melhor essa necessidade desse olhar. Na segunda imagem aí nós temos uma imagem representativa de Cristo após o seu batismo, sendo batizado nas águas por João Batista, e aí o Espírito Santo que desce numa forma corpórea de uma pomba, e nós temos com isso aí um evento marcante para inaugurar o seu ministério. E a última figura, a figura direita, que seria algo mais moderno, mais atual, a ordenação para um ofício ministerial, presbitério, pastorado, enfim.
sob a imposição de mãos. Então nós temos três elementos distintos, três momentos, né, três ilustrações que fala dessa capacitação, dessa chamada, um momento em que alguém é encontrado para o exercício do seu chamado, a sua liderança. Quando nós olhamos para a história de Israel e também olhamos para a história da própria igreja, fica claro que quando Deus ele descobre alguém que tem a disposição no coração para lhe obedecer, Deus vai usar essa pessoa a despeito das falhas que essa pessoa possa ter, a despeito de suas fraquezas, das debilidades. Foi assim com Moisés, com Davi, com Paulo, Pedro, Lutero, John Wesley e muitos outros, né? Apesar das fraquezas, mas a disposição de obedecer a Deus de todo o coração, Deus usou estes homens e mulheres também que surgem no decorrer da história no exercício da liderança para o louvor da sua glória. E aí nós temos a pergunta crucial, a pergunta-chave: os líderes já nascem líderes ou eles são formados por meio de um rigoroso treinamento? É um bebê prodígio, né? Como essa figura está aí somente para ilustrar essa ideia, já nasce assim, tá com todas as habilidades, todo o poder, a capacidade que necessita para se tornar líder, né? Mais tarde. E aí nos deparamos com alguns posicionamentos a respeito, né, dessa questão. Uns advogam que os líderes já nascem com esse talento para liderar. Essa é a razão dessa figura aí, né? Personagem de desenho animado, né? De uma animação que nos dá essa ideia, né? Ainda pequeno, já nasceu com esse talento, um poderoso chefinho, todas as capacidades e prerrogativas e requisitos para o exercício da liderança que já está ali incutido desde cedo. Então uns advogam em favor disso, né? Os líderes já nascem assim. Outros advogam que os líderes eles são feitos e moldados, e essa feitura, né, esse molde ocorre tanto pela educação, a maneira como ele é educado, quanto pela a experiência e circunstâncias da vida. Essa é uma segunda posição. E temos ainda uma terceira posição. Olha que as duas figuras aí servem para ilustrar isso. Ainda outros, né, uma terceira posição, advogam em favor da união entre os dois posicionamentos acima, né, os posicionamentos iniciais. Advogam em favor da união desses posicionamentos e dizem o seguinte: os dons que qualificam alguém para a liderança são dados por Deus desde cedo. Ou seja, muitos dons, muitos desses traços, habilidades, característicos são dados por Deus ainda cedo, muito cedo. Porém, muitos desses dons que ali estão, que são dados por Deus, dádivas de Deus, eles serão despertos e aprimorados ao longo do trajeto, ao longo do caminho e frente a inúmeras situações, inúmeras circunstâncias, tanto as boas quanto as ruins. É usado para ilustrar esse posicionamento a história de José do Egito. E aí você pode ler essa história lá no livro do Gênesis, dos capítulos 30 a 50. Recomendo que refaçam a leitura para entender melhor nuances dessa história de José. História que serve de indicativo dessa última posição que nós vimos aqui. Ou seja, quando José, desde muito pequeno, ele sonha os sonhos de Deus com relação a si mesmo e a sua família, fica claro que
Deus havia escolhido José para uma missão especial, muito embora até então os contornos dessa missão fossem desconhecidos naquele momento. Daí para frente, né, as desventuras que José vai experimentando lhe encaminham na direção do que Deus havia idealizado. E não somente isso, mas também essas desventuras, elas vão moldando o caráter de José a ponto de fazer aflorar os dons que eram necessários para que José pudesse liderar. Então, ao longo do trajeto, ele vai sendo preparado, moldado o caráter, aflorado, desenvolvido os dons de que ele necessitava até que atingisse o nível que Deus havia idealizado, o patamar de liderança que ele iria exercer. Uma vez que um dom ou uma aptidão especial dada por Deus desperta, né, aflora, esses dons ou aptidões, né, eles podem ser aprimorados de diversas maneiras, né? Uma vez que você descobre essa aptidão, essa habilidade, essa capacidade, você pode e deve buscar o aprimoramento. O fato de você estar hoje estudando, né, nessa instituição, o curso que você ora está buscando é uma forma de aprimoramento. Talvez você já tenha sido desperto a algum dom, você tenha descoberto alguma aptidão especial dada por Deus tenha aflorado e você entende a necessidade de aprimorar, né? Esse aprimoramento se dá de diversas formas. E uma das é o estudo. Esse estudo que você está fazendo, esse curso que nós estamos oferecendo e do qual você hoje faz parte. Então é uma das formas de aprimoramento desses dons, desses talentos. E aí nós temos a temática, né? Líderes procura. Bom, e aí a gente precisa entender que tanto Deus quanto os homens estão constantemente buscando quem possa liderar. Existe uma procura por líderes, né? Deus está buscando e os homens também, seja para que instituição, seja para que órgão for, mas existe uma verdadeira procura, busca por líderes, por quem possa liderar. E a questão que envolve essa procura por líderes são os requisitos, né? Os requisitos que estão sendo adotados para essa escolha. O problema não é procurar, o problema não é buscar um líder. A sua instituição, a sua comunidade de fé, a sua igreja, o seu trabalho, seja que órgão ou instituição for, pode desejar, almejar e sair em busca de pessoas para liderar, né? Possam ser líderes. Mas o X da questão é os requisitos que estão sendo adotados para essa escolha. Então nós vimos em 1 Samuel que os requisitos para a escolha de Davi como rei não foram a boa aparência, a elevada estatura, a sua robustez, não foram fatores externos, podemos assim dizer, mas sim a submissão do seu coração a Deus, a submissão do coração de Davi a Deus. E quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, um texto conhecido, onde nós observamos os requisitos, né, para a escolha dos primeiros diáconos, estão lá bem claros, né? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E o que a gente pode observar em relação a essa escolha dos primeiros diáconos é que essa seleção destes homens era uma seleção para que estes homens pudessem cuidar de causas ou coisas temporais. E aí surge então a pergunta, né? Se para a seleção de homens que vão se encarregar de cuidar de causas temporais ou de coisas temporais,
nós temos estes requisitos, né, que são requisitos importantes, podemos até dizer que possuem um certo grau, um elevado grau de exigência e não deveria ser diferente. O que dizer daqueles que vão cuidar das coisas eternas, né? O que dizer dos requisitos para aqueles que almejam cuidar das coisas eternas? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito, né? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o bispado, o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que não se ensoberbeça, caindo assim na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. E aí o texto segue. Observe que mais uma vez, né, nós estamos falando aqui do episcopado, mas também o diaconato ressurge aqui, né, nesse texto. Então temos aqui requisitos para escolha. Ou seja, como já dissemos antes, né, a questão não é sair em busca, procurando quem possa liderar, mas quais requisitos são adotados para essa escolha, né? A igreja, ela possui uma dimensão institucional, né? Uma dimensão organizacional, e essa dimensão por si só exige lideranças para que possam suprir, né, essa necessidade institucional e as demandas que surgem em razão desse aspecto. Mas, antes de tudo, a gente não deve esquecer que a igreja possui uma natureza que é uma natureza espiritual, uma natureza sobrenatural, que exige uma liderança que também seja uma liderança sobrenatural, uma liderança espiritual, né? O líder cristão, ele deve ser capacitado e governado por Deus. Uma liderança cristã deve ser uma liderança espiritual. Não somente isso, mas uma liderança sacrificial e revestida de autoridade divina. O que as pessoas querem é ser lideradas por alguém que inspira confiança. Uma liderança que é carnal e não espiritual, né? Embora essa liderança possa ser até certo ponto atraente e também em certa medida competente, cedo ou tarde essa liderança ela vai afundar. Cedo ou tarde essa liderança vai resultar em esterilidade e declínio. A liderança ela precisa ser modelada segundo a vida do próprio Cristo. Cristo que se deu a si mesmo em sacrifício pelo mundo. E este é o exemplo que ele deixou. É este o exemplo que nós devemos seguir. Se nós formos para Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo deu-se em sacrifício pelo mundo, dando-nos o exemplo para que a gente possa seguir os seus passos. Eis a razão para que uma liderança cristã seja uma liderança espiritual, sacrificial e revestida de autoridade divina. É esse toque, né, espiritual, sobrenatural, que faz a diferença. Entretanto, o que eu gostaria de chamar a atenção é o que frequentemente nós vemos ser buscado em líderes cristãos. O que frequentemente vemos é a sua capacidade intelectual e o seu entusiasmo. Isso parece que recebe um destaque, uma atenção especial no momento em que muitos saem aí à procura, né? Elegem como requisitos aí a capacidade intelectual e o entusiasmo, são destacados como requisitos principais. O fato é que aquele que deveria ser o líder espiritual, quando esses requisitos são os que estão em maior evidência, aquele que deveria ser o líder espiritual corre o sério risco de tornar-se apenas o líder intelectual ou um mero entusiasta. Ou seja, não há dúvidas, a gente não pode negar, não há dúvidas de que talentos naturais, traços marcantes de personalidade, a erudição, a eloquência, além da formação intelectual e outros conhecimentos, não há dúvida de que isso possa ajudar alguém a liderar. Mas estes não devem ser os fatores primordiais e decisivos para a escolha de um líder cristão. A vocação ou o chamado divino é o que deve vir primeiro. Essa deve ser a preocupação inicial e principal. E aqui nós temos alguns tópicos que servirão para a nossa reflexão. Nós vamos refletir um pouco sobre eles, né? Vocação, submissão do coração, autoridade espiritual, a igreja enquanto agência confirmadora. Não façam da exceção a regra e vice-versa. Funciona mais como uma recomendação, um alerta para vocês. E os seminários ou faculdades teológicas capacitam os vocacionados, mas não vocacionam os que estão sendo capacitados. Então são alguns tópicos e nós vamos refletir um pouco sobre eles, tá bom? Bom, a vocação ou o chamado divino é o que vem primeiro, é o que deve ser focado. Muitas vezes, né, como nós dissemos há pouco, essa expressão, essa ideia, essa ação divina de chamar, de vocacionar, tem sido esquecido. Muitos têm apagado da lista, né? Em lugar de vocação, entra ali prepara, capacitação. Então, qual o nível de preparo? Qual o grau de capacitação? Né? Quais os cursos, os títulos que ostenta? Então, a ideia de vocação acaba meio que esquecida em alguns contextos. Então, a vocação ou chamado divino é o que vem primeiro e é o que deve ser focado. A nomeação de um líder, conquanto essa nomeação ela possa conferir uma posição religiosa, ela não vai conferir autoridade espiritual. Isso é preciso deixar claro. Ela confere sim uma autoridade posicional, porque no momento em que é investido, no momento em que assume um cargo, em razão do cargo que essa pessoa passa a ocupar, ela tem agora a autoridade que lhe é dada por essa posição que é ocupada, a posição do cargo. Só que nós não podemos confundir autoridade posicional com autoridade espiritual. E aí nós temos muitos que ostentam título de líder, seja de que natureza for, bispo, ministro,
pastor, presbítero, missionário e etc., ou qualquer outra aí que possa existir, ostentam o título, ocupam posição, detêm autoridade posicional. Agora a grande questão é, e a autoridade espiritual? Então alguns deixam a desejar nesse sentido, nesse aspecto, porque essa autoridade espiritual está exatamente ligada, atrelada ao chamado que foi dado por Deus. E será que essa pessoa que está investida ali, porque alguém com base em critérios, em quesitos e requisitos que não correspondem àqueles que são recomendados, simplesmente foi lá e selecionou, a pessoa preencheu aqueles requisitos, foi selecionada, investida, nomeada, mas a vocação é algo que se deve questionar. A autoridade espiritual, ela é indispensável, ela é essencial na liderança cristã. E essa autoridade espiritual, ela está relacionada diretamente com o chamado divino. E aí você pode me perguntar, mas e além da vocação, o que mais nós devemos buscar no líder cristão? Humildade, coragem, escolha deliberada pela cruz e etc. Quem deseja tornar-se um líder espiritual deve livremente demonstrar disposição para assumir os custos que envolvem a vocação. Há custos envolvidos aí. Em suma, o que os verdadeiros líderes precisam ter, essa é a pergunta que nós devemos fazer em torno da discussão que estamos tendo aqui. O que os verdadeiros líderes precisam ter? Em suma, a chamada divina e o caráter de Jesus. Quanto a essa questão da chamada, nós vamos tentar, em outros encontros, detalhar melhor para vocês, tá bom? Elementos que envolvem, detalhes que envolvem essa chamada divina. Mas o que os verdadeiros líderes precisam ter? A chamada divina, o chamado divino, vocação e o caráter de Cristo. Esta chamada, sem dúvida, ela deve ser confirmada. Não é simplesmente alguém advogar em seu próprio favor que possui um chamado, uma chamada, e esse chamado, essa chamada não é confirmada, ela precisa ser confirmada. A maioria das denominações já tem estabelecidas determinadas normas que são adotadas para que haja esse reconhecimento de líderes, né? Para que haja essa confirmação e, uma vez havendo essa confirmação, uma posterior ordenação. Mas, embora as denominações já tenham isso estabelecido, não devem esquecer que, embora as pessoas possam ser treinadas para liderar, apenas Deus vocaciona e a igreja é a verdadeira agência confirmadora. Então nós estávamos falando sobre o papel que algumas denominações exercem para esse reconhecimento e para essa ordenação, mas a igreja é a agência confirmadora. A igreja é que vai atuar para confirmar se há ou não, se existe ou não aquela vocação, aquele chamado. Então, Deus vocaciona e a igreja é, por excelência, a agência que vai confirmar essa vocação, esse chamado. Em igrejas que são independentes, elas não vão necessariamente necessitar da intervenção de uma denominação. Outras igrejas que são já denominacionais necessitarão desse suporte da denominação, mais necessariamente no processo de capacitação e na investidura e ordenação. Então, seja como for, a gente não deve esquecer o papel importante que há na vocação que é dada por Deus e na confirmação que provém da igreja, tá certo? Quando alguém expressa que tem uma vocação ministerial, seja que vocação ministerial for, a igreja ela pode e deve confirmar esse chamado. Caso a denominação da qual o indivíduo, o sujeito, que
que recebe essa vocação, esse chamado, caso a denominação exija a formação acadêmica para uma posterior investidura, aí sim, a instituição que é encarregada de ofertar essa formação acadêmica, ela pode auxiliar a igreja e a denominação nesse processo de confirmação vocacional e preparação acadêmica. Ou seja, Deus fez o chamado, a igreja confirmou, a igreja, para atender requisitos da denominação, encaminhou para uma instituição de ensino, né, para um instituto bíblico, um seminário, enfim, a igreja, através da denominação, faz esse envio, e essa instituição de ensino, que está encarregada dessa formação, desse preparo acadêmico para esse vocacionado, também pode e deve auxiliar a igreja e a denominação nesse processo de confirmação. Há todo um trajeto de preparação dentro de uma instituição, que é o que acontece aqui com vocês, né, ligados a essa instituição, nesse trajeto de formação e de preparação, e a instituição pode e deve, né, participar desse, vou dizer, desse trajeto de confirmação vocacional junto à igreja do candidato e à própria denominação dele. Bom, não somente isso, mas os líderes espirituais devem ser também confirmados por pessoas de fora. O testemunho que dá, né, a vida exemplar, isso deve sim ser levado em consideração. Não somente a preparação acadêmica, a titulação acadêmica, o preparo intelectual, mas o bom testemunho, o exemplo que dá. Então, a necessidade de confirmação é um requisito indispensável a qualquer cristão que deseja ser líder, seja em que posição de liderança for. Essa necessidade de confirmação tem uma relação direta aí com o seu bom testemunho para a glória de Deus. E aí, outras questões que temos aqui para reflexão, estamos quase terminando aqui. Não façam da exceção a regra e vice-versa, fazer da regra a exceção. Eu quero chamar sua atenção para algo importante, né? São poucos os líderes espirituais que gozam de boa condição financeira. Não que um líder espiritual não possa gozar de uma boa condição financeira. Essa aqui não é a questão, não é isso que queremos debater aqui. Mas queremos deixar claro para você que são poucos os que gozam, né, dessa boa condição financeira, o que faz disso uma exceção e não regra, porque a maioria destes líderes trabalham muito e recebem apenas o suficiente para que possam se manter e manterem suas famílias. Essa é a regra, trabalhar muito e receber o suficiente para poder se manter, e não o contrário. Eis a razão do nosso alerta, não fazer da exceção a regra, e vice-versa. O ministério cristão, ele não é meio de vida e nem cabide de emprego. E se você declara ter um chamado, uma vocação, você precisa ter essa consciência. O ministério cristão não é meio de vida e nem cabide de emprego. O ministério cristão ele é uma vocação de serviço e sacrifício. Não é que você vai ficar desamparado ou desassistido, mas não deve ser essa a sua preocupação. Você deve ter a clareza do que envolve uma verdadeira vocação, um verdadeiro chamado, serviço e sacrifício. O segundo alerta que faço aqui, estamos já caminhando para concluir. O segundo alerta que eu faço aqui: os seminários, institutos bíblicos, faculdades teológicas capacitam os que são vocacionados. Aqueles que são vocacionados, né, recebem o chamado, são encaminhados, enviados a essas instituições para receber o preparo, a capacitação. Então, esse é um componente importante.
Os seminários ou faculdades, institutos bíblicos, né, teológicos, capacitam os que são vocacionados, mas não vocacionam os que são capacitados. Então tem muita gente em seminários, faculdades teológicas, institutos bíblicos que ainda não descobriram qual é a sua vocação, mas sentem um desejo de receber um preparo, uma melhor qualificação com o propósito de servir no reino. E preciso entender isso, que não é a instituição de ensino teológico que vai vocacionar, ela vai apenas capacitar. Os seminários ou faculdades teológicas capacitam vocacionados, mas não vocaciona ninguém, não vocaciona os que são capacitados. Ocorre que alguém pode entrar num instituto desse para estudar e ao longo do trajeto despertar uma vocação. Agora a vocação vem sempre de Deus, é sempre Deus quem vocaciona. Os institutos de formação teológica vão conferir a capacitação e a titulação acadêmica. Isso é importante frisar. Você, ao estudar no instituto, num seminário, no centro de formação bíblico-teológico, você vai receber a capacitação e, ao término, a titulação acadêmica e não e nunca a vocação. Não é o seminário, a faculdade ou a instituição que dá a vocação, dá a titulação acadêmica que tem relação com o preparo que você está recebendo. Então, isso não pode ser confundido, isso não pode ser esquecido. Os institutos de formação teológica apenas conferem titulação acadêmica e não a comprovação de uma vocação ou a garantia da investidura no ministério. Ocorre que muitos, sem qualquer vocação, acabam se apoiando na titulação acadêmica para exigir de suas igrejas e denominações que seja ordenado. Então isso é um grave erro e você não pode e não deve incorrer neste erro. Então estes dois últimos pontos aqui são alertas que nós trazemos carinhosamente para você, para que você seja bem sucedido em sua jornada, em sua caminhada vocacional. Então não devemos esquecer, para a gente concluir, que embora as pessoas possam ser treinadas para liderar, apenas Deus vocaciona e a igreja é a verdadeira agência confirmadora dessa vocação. Estão aqui os créditos para que vocês possam aprofundar em suas pesquisas, ok? A todos aí um forte abraço. Aí estão os canais onde vocês podem me contactar, estaremos à disposição de vocês. Então, um forte abraço e bons estudos.